Jogador sente a coxa e talvez não viaje para o jogo contra o Coritiba. Palmeiras se interessa por jogador do Vasco. Caramba, todo mundo, rapaz, não adianta. Começa a jogar bem, os times começam a se interessar. Não só o Palmeiras, mas os times da Europa também. Zico, elogia o Clube de Regata Vasco da Gama. Vamos ver todas essas notícias também, né? Jogador treina bem, treina muito bem e ganhou a vaga de titular no time do Vasco da Gama. Por enquanto, né? Porque o Andrés Gomes está suspenso e jogou pela seleção colombiana. Vamos fazer em abril 9 jogos. Será se o Vasco consegue não perder esses 9 jogos? Vamos ver depois? Vamos aqui, vamos para essa pequena vinheta aqui e a gente vai continuar a falar. Galera, o jogador se machucou. Se machucou, mas falaram que foi só edema. E talvez esse jogador não viaje para jogar contra o Botafogo. Esse jogador é o Cuiabano. O Cuiabano, ele não estava na mesma forma física que quando chegou, o Vasco começou a treinar em janeiro, ele chegou bem depois, lembram disso? Chegou depois. E o Cuiabano, nesses jogos que ele jogou como titular, rapaz, ele entrou numa velocidade enorme. E o Renato, né, a gente acaba ficando cego mesmo e deixando o cara jogar, e o Cuiabano ganhou muito jogo aí. Desses 4 jogos, o Cuiabano ganhou o jogo. E a gente acaba deixando o cara até o final. Mas o Cuiabano sentiu um pouco, mas falou que não foi nada demais, foi edema. Ele estava hoje no treinamento da segunda-feira, estava no treinamento, mas deram uma segurada nele porque ele sentiu um edema para estar liberado para o jogo contra o Botafogo no sábado, né? E o Palmeiras, completando essa informação, o Palmeiras está interessado num dos nossos jogadores, que está correndo muito, está jogando muito e chamou a atenção, não só aqui do Palmeiras, mas em time da Europa também. O Vasco acaba contratando vários jogadores, alguns jogadores nessa janela que foi de início de ano, e todos os jogadores estão somando. Até o Breno e o Spinelli, que entram depois, fazem gol quando entram. E o Marino está se adaptando, que foi um dos melhores ponta-direita da Libertadores ano passado. E 23 anos de idade ele vai se adaptar. Isso foi também com o Arias no Fluminense, que demorou um pouco se adaptar. Até então o Arias não jogava nada, mas depois foi um dos melhores jogadores do Brasil. E o Marino tem tudo para poder também se adaptar bem. Então a primeira janela do Vasco foi muito boa e esse jogador que o Palmeiras está atrás é o Cuiabano. Quer fazer uma proposta, mas o Vasco tem prioridade de compra, porque o jogador vale 10 milhões de euros, está fixado em 10 milhões de euros, e o Vasco, cada time que fica atrás querendo fazer a proposta por North Transfor, complica, porque o outro time que está lá não vai baixar o valor. Pô, tem vários times fazendo proposta, porque eu vou baixar a proposta para vocês, não é isso? Então o Vasco tem que correr quanto tempo, comprar o Cuiabano. É caro o lateral esquerdo? Tem que comprar. Ele vai ser um grande jogador e ele vai render um bom dinheiro para o Vasco da Gama. Galera, o Zico, ele simplesmente elogiou aqui o Clube de Regata Vasco da Gama. Dá uma olhada que o Zico fala. Em relação ao próprio Vasco, quando eu me despedi em 90, o presidente Calçada foi o único presidente de clube que levou uma placa bonita lá, me agradecendo pelo que eu fiz no futebol. Então foi o Vasco que me homenageou. O único presidente entre todos os clubes, incluindo os clubes. Exatamente, entendeu? Então eu tenho essa placa até hoje com muito carinho. Mas, meu irmão jogou lá, foi técnico lá. Tem nada com o Vasco, nada a ver. O Vasco, é um clube que a gente torce para continuar forte, porque se eu sou exaltado, foi porque ganhei de um Vasco forte. Galera, eu simplesmente, foi excelente que o Zico votou e eu torço pro Zico, torço mesmo, porque é um cara que sempre apoiou o Roberto, sempre os dois estavam juntos, e como ele está falando, foi o único time, quando ele parou de jogar bola, homenageou dele, nem o próprio clube que fala que ele é ídolo, né?
Então nós vamos para esse jogador que ganhou vaga. Esse jogador ganhou vaga aqui, ó. O Marino aqui ganhou vaga no time titular. O Renato Gaúcho, quando chegou, falou assim: Marino, falaram que você estava fora de forma. E agora? Para o jogo dessa semana contra o Curitiba, de 1 a 10, qual a nota que você dá para você no preparo físico? Ele, 11. Renato vai escalar ele de titular. Marino treinou novamente na vaga do suspenso André Gomes e é favorito para ser titular contra o Curitiba. A outra opção é Adson, mas o colombiano saiu na frente. Então, eu bato palma para o Marino. Parabéns. Bato palma sim, porque é difícil você chegar no Brasil e pegar forma aqui no Brasil. Ele chegou totalmente fora de forma, chegou pesado, dava para ver que ele estava pesado, mas agora ele está pegando um preparo físico muito bom, Marino. Cara, parabéns mesmo, Marino. Vamos para cima do Curitiba e é isso aí. Galera, o time do Vasco para ser escalado, com o edema do Cuiabano, pode ser Léo Jardim, PH, o Saldívar, que está jogando muita bola, Robert Hernan jogando muita bola, e o Piton. E o Piton agora vai correr, que é reserva, agora quer tomar a vaga do Cuiabano, né? Mas vamos ver. Hugo Moura, Thiago Mendes e Tietê. Na frente, Marino, DVD e Nuno Moreira voltando à sua posição antiga que fazia ele jogar bem na ponta esquerda, né, galera? E falando disso aí tudo aí que está acontecendo, o Zico falou ver o Vasco forte, o nosso rival não quer ver o Vasco forte não, porque tem medo do Vasco. Mas o Zico é um cara, tem hombridade, ele falou, quero ver o Vasco forte, para disputar Flamengo e Vasco forte, mas não tem jeito, o Vasco vai ser vendido. Por quê? As empresas do Marco Faria Lamac não são as empresas não são as mesmas empresas da Leila, não tem nada a ver, Lé com Cré, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São outro tipo de empresa e outra coisa. E mesmo assim, os advogados do Vasco, advogado do Marco Faria Lamac, estão levando as coisas corretas, está levando já para a CBF e vai ser fechado sim, o Vasco vai ser comprado por eles. Valeu, galera? E vamos colocar aqui, ó, os jogos do Vasco. Olha com a quantidade de jogos do Vasco em abril. Amanhã, Vasco e Curitiba, às 8h30 da noite, quarta-feira. Vasco e Botafogo no sábado. O Vasco joga na quarta, em Curitiba, volta para São Januário, vai jogar com o time titular contra o Curitiba, menos Andrés Gomes e menos o Cuiabano, então o lado esquerdo do Vasco vai estar totalmente modificado, que vai ser o Nuno e o Piton. E sábado o Vasco joga com o time todo completo, que vai entrar o Andrés Gomes e vai entrar o Cuiabano, porque isso aí é para o Cuiabano poder jogar contra o Botafogo. Mas no sábado ele pega o Botafogo e logo na terça-feira, às 19 horas, pega o Barracas da Argentina. Então, esse jogo o Vasco vai colocar o time reserva. E qual é o time reserva que pode ser? Vou fazer um time mais ou menos reserva para vocês. O Fusato, o Puma Rodrigues, o Carlos Cuesta, o Lucas Freitas, o Lucas Piton, porque o Cuiabano joga contra o Botafogo, o Barros, o JP, o Rojas, o ponta direita vai ser o Marino e o Brenner e Adson, ou Spinelli e Adson, ou Spinelli e Brenner. Você vê que o Vasco tem time, né? O Vasco tem time reserva e tem time titular. Então o Vasco vai utilizar tanto na Sul-Americana quanto no Brasileiro time reserva e titular. Por quê, gente? Olha só, preste atenção. O Vasco joga contra o Botafogo no sábado e joga 3 dias depois Curitiba e 3 dias depois contra o Botafogo e 3 dias depois contra o Barraca. Vai para a Argentina. Como é que esse time vai aguentar? Aí logo depois ele viaja 3 dias depois, 7, 11, 4 dias depois, para Belém do Pará. Imagina, Rio, Argentina, Belém, lá no norte do país, sem condição. Então, o Vasco jogando no sábado com o time titular contra o Botafogo, ele joga com o time titular contra o Remo lá em Belém, entendeu? E depois ele pega 3 dias depois, 4 a 14, 3 dias depois pega o Audax em São Januário. Vai entrar o time reserva também. Então, esse início sul-americana, o Vasco vai colocar o time reserva para jogar. Só se for maluco, para machucar os jogadores. Vai ter que colocar os jogadores reserva para descansar os jogadores titulares e fora os músculos dos jogadores. Valeu, galera? Então, estamos passando aqui para mostrar essas notícias aqui do Vasco, essas notícias do Vasco, e foram muito boas. E hoje e amanhã vamos torcer para o Vasco ganhar. Eu acho que nesses 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai fazer uma base de 13 pontos. 13 a 12 pontos. Pode ter certeza. Valeu, galera. Canal Cardeal do Colina. Me cobra aí. Se inscreve no canal quem não é inscrito.